Você já imaginou o peso de uma decisão que pode mudar o curso de sua vida para sempre? Uma escolha, um momento que define não apenas o seu destino, mas o de todos à sua volta? A história da mulher de Ló, muitas vezes esquecida nas páginas da Bíblia, é exatamente sobre isso. Um olhar, uma hesitação, uma escolha fatal. Enquanto fugiam da destruição de Sodoma e Gomorra, ela teve a chance de salvar sua vida, mas escolheu olhar para trás. E com isso, a promessa de um futuro de salvação foi quebrada. Mas o que nos ensina essa mulher, que não teve nem seu nome registrado nas Escrituras? Por que Deus decidiu transformar seu corpo em uma estátua de sal, quando todos estavam fugindo da destruição? O que podemos aprender com ela sobre nossos próprios apegos, decisões e a verdadeira entrega a Deus? Se você acha que a história dela é simples e sem importância, prepare-se para se surpreender. Neste vídeo, vamos mergulhar no que realmente aconteceu e descobrir o significado mais profundo dessa decisão. Um olhar para trás que ressoou em toda a humanidade, uma lição que transcende os tempos. Não perca o desfecho de uma história que talvez você nunca tenha dado muita atenção, mas que vai mudar sua visão sobre fé, arrependimento e o preço da desobediência. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma parte dessa história emocionante que você nunca ouviu assim. Vamos juntos aprender com a mulher de Ló. Sodoma, a grande cidade, estava prestes a ser destruída. Aquele lugar, que um dia foi símbolo de prosperidade e liberdade, estava imerso em pecado. Os ventos da destruição começaram a soprar. E tudo o que restava era o último aviso de Deus, dado a Ló e sua família. Ló sempre fora um homem justo, mas sua escolha de viver em Sodoma o havia colocado em uma situação difícil. Ele sabia da corrupção moral e espiritual que dominava aquele lugar, mas a tentação da riqueza, do conforto e da vida fácil o fez ficar. Ele e sua família haviam sido absorvidos pela cidade, mas o peso do pecado de Sodoma estava prestes a cair. Naquela noite, 2 anjos desceram do céu e se apresentaram a Ló, avisando-o sobre a destruição iminente. O fogo e o enxofre que consumiriam Sodoma seriam rápidos e ferozes, e Ló precisava sair imediatamente. Fuja para as montanhas e não olhe para trás. Foi o mandamento claro e direto dos mensageiros de Deus. A fuga era a única chance de sobrevivência. Mas enquanto Ló e sua esposa se preparavam para deixar a cidade, algo estava prestes a acontecer. A mulher de Ló, sua esposa, sabia o que estava por vir. Ela tinha vivido em Sodoma a maior parte de sua vida, e ali estavam seus amigos, suas memórias, sua vida confortável. Como poderia simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás? Era impossível deixar tudo o que havia conhecido, todo aquele mundo de riquezas e prazeres que lhe eram tão familiares. Ló e suas filhas estavam prontos para partir, mas a mulher de Ló, com o coração pesado e cheio de dúvida, hesitou. A advertência dos anjos ecoou em sua mente. Não olhem para trás. Mas no último momento, um impulso dominou sua mente e seu coração. Ela olhou para trás, e nesse olhar, o destino da mulher de Ló foi selado. Sem que ela tivesse qualquer chance de voltar atrás, uma grande transformação aconteceu. Deus, em sua justiça e sabedoria, a transformou em uma estátua de sal. A mulher que, na sua dúvida, havia olhado para o passado, agora era uma lembrança congelada no tempo. Uma figura muda, como um aviso eterno sobre os perigos de não seguir completamente as instruções de Deus. A cidade de Sodoma já estava sendo destruída. O fogo e o enxofre caíam do céu e o destino de todos em Sodoma parecia selado. Mas, enquanto o fogo consumia a cidade, Ló e suas filhas corriam em direção à salvação.
Eles estavam indo para um novo começo, para uma nova vida. Mas a mulher de Ló, com seu olhar para o passado, não teve essa oportunidade. Ló não olhou para trás, mas o peso do que sua esposa havia perdido era claro. Ela estava ali, marcada pelo passado, enquanto ele e suas filhas avançavam. A dor da mulher de Ló não era apenas física, era uma dor interna, uma divisão entre o que foi e o que poderia ter sido. Ela não conseguira se desligar de Sodoma, e agora ela estava perdida para sempre, uma estátua imortalizada pela desobediência. O caminho estava desolado à medida que Ló e suas filhas corriam, mas o silêncio ao redor delas era quase ensurdecedor. As chamas e fumaça de Sodoma já podiam ser vistas à distância, queimando com uma intensidade imensa. Não havia mais tempo, era agora ou nunca. Eles tinham que seguir em frente, sem olhar para trás, sem hesitar, sem nenhuma dúvida. Ló sentiu o peso do que estava acontecendo. O destino de sua esposa, a mulher de Ló, estava selado, mas ele não tinha tempo para lamentos. Ele e suas filhas estavam sendo poupados, e isso deveria ser motivo de gratidão, não de dor. Mas o fato de ele continuar avançando, sem sequer olhar uma última vez para o lugar onde vivera, era um lembrete constante da perda que ele experimentava. As filhas de Ló, que estavam em silêncio, sentiam a tensão do momento. Elas sabiam que estavam deixando para trás tudo o que conheciam. Seus amigos, suas casas, tudo estava sendo destruído diante de seus olhos. Elas não estavam apenas fugindo da destruição de Sodoma, mas também de uma vida de luxúria e pecado que tinha tomado conta da cidade. Não olhem para trás. O eco dos anjos ainda ressoava nas mentes de todos. Mas enquanto Ló seguia em frente com as filhas, um pensamento começava a se formar em sua mente. O que teria acontecido se ele tivesse ficado? Se ele tivesse cedido ao desejo de olhar para trás e se despedir de Sodoma? A tentação de olhar para o que se foi estava sempre ali à espreita, como uma sombra, ameaçando desviar sua fé. Ele não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter o foco na salvação de sua família, sem ser consumido pela dúvida. E então, em uma fração de segundo, ele ouviu algo, um som distante, mas familiar. Ele sabia o que era. O som do choro de sua esposa. Era uma emoção desconfortável que ele não conseguia afastar, mas Ló não parou. Ele sabia que se o fizesse poderia perder tudo. O som da destruição atrás dele era um lembrete constante de que o passado estava queimando e não poderia ser recuperado. Ele tinha que se mover para frente. As filhas de Ló, mais jovens e ainda mais impressionáveis, não entenderam completamente a gravidade do que acontecia. Embora sentissem a perda da cidade de Sodoma, elas estavam mais focadas no que viria em seguida. Mas Ló sabia que algo mais estava em jogo. Ele não podia apenas fugir, ele precisava reconstruir sua vida, construir um futuro, e isso só seria possível se ele não fosse arrastado pelas sombras do passado. Cada passo que davam para longe de Sodoma os aproximava da salvação, mas, ao mesmo tempo, Ló sentia uma dor profunda em seu coração. Ele havia perdido sua esposa, sua companheira, e ela estava agora longe de seu alcance. A lembrança de sua mulher em Sal não era algo que ele poderia simplesmente deixar para trás. Ele sentia que sua vida, agora, estava dividida em dois mundos. Um de salvação, onde ele podia olhar para o futuro, e outro de destruição, onde sua esposa permaneceria para sempre congelada no tempo. No entanto, ele sabia que não olhar para trás não era uma escolha qualquer. Era uma exigência de Deus, não apenas para ele, mas para todos os que seguiam o caminho da salvação. O pedido divino não era apenas sobre obedecer às instruções. Era sobre confiar em Deus.
entregar-se completamente à sua vontade, mesmo quando os laços do passado tentam nos puxar de volta. A obediência era o único caminho. As montanhas estavam mais perto agora. O futuro parecia possível, mas a perda de Sodoma e da mulher de Ló estavam gravadas no coração de Ló. E ele sabia que, a partir de agora, ele teria que construir a sua vida novamente, sem olhar para o que fora perdido. A manhã começava a despontar no horizonte, mas o cenário diante de Ló e suas filhas ainda estava marcado pela sombra de uma cidade que nunca mais existiria. O ar estava espesso, com o cheiro de enxofre e fumaça tomando conta da paisagem. As montanhas para onde estavam indo pareciam cada vez mais distantes, e o desejo de seguir em frente era cada vez mais difícil de sustentar. Ló sentia o peso de sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo não podia deixar de pensar na mulher que deixara para trás. Aquela decisão, feita com a vontade de salvar sua família, era mais difícil do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Ele sabia que Deus havia poupado sua vida e a de suas filhas, mas o que restava para ele agora? O que restava de sua fé e humanidade? Se sua esposa havia sido deixada para trás, transformada em uma estátua de sal, um lembrete eterno do que acontecera. Enquanto Ló e suas filhas subiam as montanhas, a paisagem atrás deles se tornava cada vez mais irreconhecível. A fumaça, a destruição e o som do incêndio criavam um quadro de devastação. O fim de Sodoma e Gomorra não era apenas o fim de uma cidade, mas de uma parte importante da vida de Ló e de todos os que haviam sido deixados para trás. O que aconteceria com ele agora? Como seguir em frente, sabendo que sua esposa havia sido consumida pela própria desobediência? Ló não olhou para trás, mas sabia que a dor e o pesar não podiam ser ignorados. Ele sentia o peso da perda, de tudo o que tinha sido destruído. Sua esposa era um reflexo do que acontecia quando alguém não conseguia se desprender de Sodoma, de um passado de pecado e indulgência. Ela havia sido, por tanto tempo, parte daquele mundo, que voltar-se para ele parecia mais natural do que seguir o caminho da salvação. Mas, de alguma forma, Ló sabia que a decisão de sua esposa não era apenas sobre olhar para trás, mas sobre a falta de fé em seguir plenamente a vontade de Deus. Olhar para trás não era apenas um ato físico, mas um símbolo da luta constante contra a tentação do passado, da misericórdia de Deus que é dada a todos, mas que exige total confiança em seus planos. Quando a mulher de Ló se virou para olhar, ela não apenas desobedeceu, mas se apegou àquilo que já estava condenado. Deus havia oferecido salvação, mas para receber a salvação era necessário obedecer plenamente, deixar para trás o pecado e não olhar mais para o que foi perdido. O sal, o elemento que eternizou sua figura, tornou-se um símbolo da impossibilidade de preservar o que foi destruído pelo pecado. O sal simboliza a preservação, mas no caso de a mulher de Ló, ele se tornou uma prisão, uma lembrança eterna de que, quando tentamos segurar o que Deus já deixou para trás, ficamos presos àquilo que nunca mais será restaurado. Enquanto Ló e suas filhas alcançavam a segurança das montanhas, ele finalmente se sentou, exausto e emocionalmente desgastado. O sal que havia consumido sua esposa não era apenas físico, mas emocional. Ele sentia que a tentação de olhar para o que foi perdido era real, mas agora ele tinha que se concentrar em seguir em frente. Havia vida para ser vivida. Suas filhas estavam com ele, e o futuro ainda era possível, mas não poderia ser construído olhando para um passado condenado. Deus estava, de certa forma, ensinando a Ló que a verdadeira redenção não vem de preservarmos o que já não serve mais, mas de confiarmos no futuro, nas promessas de Deus para aqueles que têm fé. A destruição de Sodoma e Gomorra era
Um claro aviso de que o pecado não pode ser preservado ou olhado com saudade. O que Deus destrói é para ser deixado para trás. A manhã seguia lentamente e o ar ao redor de Ló e suas filhas estava impregnado com o cheiro denso da destruição. Eles estavam agora em segurança nas montanhas, longe de Sodoma e Gomorra, mas não podiam fugir do que havia acontecido. O estrondo das cidades sendo consumidas pelas chamas ainda parecia ressoar em seus corações. Ló tentava se concentrar no futuro, mas sua mente continuava voltando para sua esposa, transformada em sal. À medida que os dias passavam nas montanhas, a figura de Sal se tornava um símbolo constante da dor e do preço da desobediência. Ló sabia que havia feito o certo ao seguir as instruções dos anjos, mas o lamento por sua esposa não podia ser apagado. Ele não queria olhar para o que foi, mas não podia ignorar o peso do que havia perdido. O sal, em sua mente, representava a incapacidade de voltar atrás, a incapacidade de restaurar o que foi destruído. A mulher de Ló, ao olhar para trás, não apenas desobedeceu, mas se apegou àquilo que já havia sido condenado. Ao ser transformada em sal, ela se tornou um exemplo eterno de que, quando insistimos em preservar o que Deus já separou para a destruição, o sal não preserva a vida, mas a destrói. O sal, enquanto substância que pode preservar alimentos, se transformou em um lembrete cruel de que o pecado, quando não abandonado, pode deixar uma marca que é difícil de remover. Mas, além disso, o sal também traz um ensinamento profundo sobre a natureza de Deus. Enquanto a mulher de Ló ficou parada, olhando para o passado, Ló teve que seguir em frente. O sal, em vez de ser um símbolo de preservação, se tornou uma advertência contra olhar para o que já passou, de não se apegar ao pecado ou às coisas que já foram destruídas por Deus. O olhar para o passado, em vez de trazer cura, traz estagnação, e o passado não pode ser revivido. O contraste entre Ló, que seguiu em frente, e a mulher de Ló, que foi petrificada pela hesitação e pela saudade do que foi destruído, é um exemplo de como nossa fé é testada. A verdadeira fé não se apega ao que já foi perdido, mas olha para o futuro com confiança nas promessas de Deus. O que Deus destrói deve ser deixado para trás, para que o novo possa ser revelado. Enquanto Ló observava suas filhas, ele sabia que tinha sido dado a ele um novo começo, uma chance de reconstruir sua vida longe de Sodoma, longe da imoralidade e corrupção que haviam contaminado sua alma. Mas, mesmo com essa nova chance, o sal de sua esposa ficava como um lembrete constante do que acontecia quando a obediência à vontade de Deus não era completamente cumprida. Ló então começou a compreender que a verdadeira redenção não vem da restauração do que se perdeu, mas do movimento em direção ao que Deus preparou para o futuro. O sal da mulher de Ló foi, portanto, um símbolo da obediência e da necessidade de avançar, não de olhar para o que foi destruído. Cada passo de Ló nas montanhas era um passo em direção ao futuro, não àquilo que já tinha sido consumido. O sal que tomou conta de sua esposa também revelava a severidade do julgamento de Deus. Não se tratava apenas de desobediência. Tratava-se de uma recusa em deixar ir o pecado, de não aceitar a transformação oferecida por Deus. A mulher de Ló não poderia mais se mover, mas Ló, ao seguir em frente, demonstrava que, mesmo nas adversidades, a verdadeira fé está em seguir adiante, confiando nas promessas de Deus. Ló estava agora em um novo capítulo de sua vida, mas o eco da mulher de Ló continuava a assombrá-lo, como uma sombra que não podia ser afastada. Ele sabia que a decisão de sua esposa não era simples. Não era apenas sobre olhar para trás, mas sobre a luta interna entre a obediência a Deus e o apego ao pecado. Sodoma era mais do que uma cidade corrompida.
Era um lugar que, de alguma forma, ofereceu ilusões de segurança, prazeres temporários que se tornaram irresistíveis. E ao olhar para o que já estava destruído, a mulher de Ló perdeu sua chance de alcançar a verdadeira liberdade. Agora, em um lugar desolado nas montanhas, Ló e suas filhas começaram a reconstruir suas vidas. Mas embora o futuro fosse incerto, Ló sabia que o passado não podia ser restaurado. Ele havia sido poupado, mas o preço da desobediência ainda estava estampado em seu coração. A mulher de Ló, petrificada em sal, era a lembrança eterna de que o pecado tem um preço e que, ao olharmos para trás, não podemos avançar. A mulher de Ló foi um exemplo vívido do que acontece quando tentamos preservar o que Deus já destruiu. O sal, que em tempos antigos simbolizava a preservação, agora era uma metáfora para a impossibilidade de reverter o que foi quebrado. Ao tentar olhar para o passado, a mulher de Ló tentou preservar algo que não poderia ser restaurado, e como resultado, ela ficou estagnada em sua decisão. O sal se tornou não apenas um símbolo de desobediência, mas de um coração dividido, incapaz de soltar o que já foi condenado. O julgamento de Deus não era apenas sobre a destruição de uma cidade, era sobre a transformação espiritual que Ele exige de todos nós. Ló olhou para suas filhas e sentiu um misto de alívio e pesar. Elas estavam vivas, mas o que haviam perdido? Eles tinham sido salvos da destruição, mas o peso da perda da mulher de Ló pairava sobre todos. Ló tinha um novo propósito agora. Ele precisava ensinar às suas filhas que, embora o passado não pudesse ser restaurado, o futuro ainda era possível. O arrependimento era algo que não se podia adiar, mas a verdadeira fé estava em seguir adiante, confiando em Deus para o que viria. A jornada de Ló agora seria diferente. Ele sabia que a obediência total era fundamental para qualquer chance de reconstruir o futuro. Ele teria que deixar para trás o que fora destruído, mesmo que isso significasse uma dor profunda. O olhar de Ló para frente era a única maneira de escapar da prisão do passado. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que a única maneira de viver plenamente era confiando em Deus e seguindo suas orientações, sem olhar para trás. As montanhas, onde Ló e suas filhas se refugiaram, agora representavam um novo começo. A destruição de Sodoma e Gomorra não era apenas uma catástrofe física, mas também um aviso espiritual. A mulher de Ló, mesmo em sua ausência, deixava um ensinamento que se tornaria eterno. Não podemos olhar para o passado e esperar viver no presente. Quando nos apegamos ao que Deus já destruiu, ficamos presos em algo que já foi condenado. A lição que Ló aprendeu naquela jornada foi clara. Obedecer a Deus completamente, seguir seu plano sem hesitar ou olhar para o que foi perdido, era o único caminho para a verdadeira libertação. O sal da mulher de Ló permaneceria como um monumento eterno de advertência. Olhar para trás nos impede de avançar, e muitas vezes é no seguir em frente que encontramos a verdadeira redenção. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, o deserto se estendia vasto e silencioso à frente de Ló e suas filhas. Eles estavam em um novo começo, mas o sal da mulher de Ló estava gravado na memória de todos. A perda era incomensurável, e as lições dolorosas que surgiram daquela jornada ainda ecoavam em seus corações. Ló sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Embora tivesse sido poupado da destruição, ele não estava imune à dor do desapego. Ele havia perdido sua esposa, uma mulher com quem compartilhara tantos anos e sonhos, e aquela perda ainda o assombrava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo em seu coração. Uma compreensão de que a fé e a obediência a Deus são mais importantes do que qualquer laço com o passado. Cada passo nas montanhas, cada novo dia sem a mulher de Ló,
lembrava Ló da importância de seguir sem hesitar, sem olhar para trás. Ele sabia que a tentação de voltar ao que fora destruído estava sempre à espreita. Quando alguém nos tira algo que amamos, como Sodoma tirou a mulher de Ló, é fácil sucumbir ao desejo de recuperar o que perdemos. Mas, como Ló finalmente aprendeu, olhar para o passado só nos aprisiona. Enquanto ele e suas filhas começaram a se ajustar à nova vida, a memória da mulher de Ló não desapareceu, mas tornou-se uma lição diária. A verdadeira fé não estava em tentar reviver o que já foi destruído, mas em confiar em Deus para construir algo novo. A mulher de Ló, ao olhar para trás, havia demonstrado que a falta de confiança em Deus e o apego a um passado marcado pelo pecado e pela corrupção levam à morte espiritual. Ela se tornou uma estátua de sal, um lembrete eterno de que não podemos preservar o que Deus já destruiu. Ló agora tinha a responsabilidade de educar suas filhas, de lhes mostrar que a fé em Deus não deveria ser condicional ao que perdemos, mas uma entrega ao futuro que Ele prepara para aqueles que confiam nele. Ele sabia que Deus havia dado a ele uma nova chance, não apenas para sobreviver, mas para reconstruir sua vida de forma diferente. As montanhas, que antes pareciam um lugar distante e ameaçador, agora eram um símbolo de uma nova jornada. O olhar para o passado, para as riquezas de Sodoma, para as amizades corrompidas e os prazeres temporários, não era mais relevante. O que importava era o futuro, o que Deus tinha reservado para ele, e a oportunidade de viver de acordo com os princípios que o haviam salvo. A mulher de Ló não havia alcançado essa transformação. Ela não havia confiado em Deus de forma total e por isso ficou presa no sal, uma lembrança de que a verdadeira salvação não vem de preservar o que foi perdido, mas de seguir em frente. Agora, em meio ao deserto e ao silêncio, Ló e suas filhas tinham uma chance de recomeçar, não apenas em um lugar físico, mas em um novo estado de espírito. O passado, por mais que doasse, precisava ser deixado para trás. A fé verdadeira exige que confiemos no futuro prometido por Deus, mesmo quando o presente nos parece sombrio e incerto. E assim, o futuro de Ló e suas filhas seria marcado não pela destruição de Sodoma, mas pela graça de Deus e pela obediência a Ele. A história de Ló e sua família é uma história de escolhas e consequências. A mulher de Ló, ao olhar para trás, nos ensina uma lição poderosa. O passado não pode ser restaurado e muitas vezes a verdadeira fé exige um desprendimento completo do que ficou para trás. Olhar para o que já foi destruído é um risco, pois o sal da desobediência nos mantém prisioneiros do que não pode ser recuperado. Enquanto Ló e suas filhas avançaram, eles deram o primeiro passo para uma nova vida, confiando que Deus tinha um futuro para eles, um futuro livre do peso do passado. A misericórdia de Deus é infinita, e mesmo diante das consequências de nossas escolhas, Ele sempre oferece uma nova chance. Mas como Ló aprendeu, a salvação só acontece quando colocamos toda a nossa confiança em Deus e seguimos em frente, sem hesitar, sem olhar para o passado. A mulher de Ló, transformada em sal, é um lembrete eterno de que a verdadeira fé exige uma obediência completa. Não podemos seguir a Deus e, ao mesmo tempo, olhar para o que Ele já destruiu. Agora, com sua vida reconstruída, Ló sabia que o futuro ainda era possível, mas ele precisaria olhar para o futuro com fé e confiança. A obediência a Deus não é opcional. É o caminho para a verdadeira liberdade, para uma vida renovada, para um futuro de esperança e salvação.